Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. O nosso programa começa logo depois que termina o radar. Termina a boa música do radar e a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. E vai até por volta de 19 horas, 7 horas da noite também. E são esses os temas que nós tratamos aqui no programa todos os dias, de segunda a sexta-feira. Essa semana é um pouquinho diferente, porque nós fizemos na quinta, ontem nós fizemos direito previdenciário e hoje faremos de novo direito previdenciário, porque são muitas as perguntas, tendo em vista a possível reforma que está sendo montada aí no Congresso Nacional. Então, as pessoas estão um pouco preocupadas e então começam a perguntar mais e mais e mais. E a gente já tem um número muito grande de perguntas normalmente, quando numa situação dessas, as perguntas aumentam consideravelmente. Tá bem? Então, vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidoremPauta@tve.com.br. Podem mandar também para o nosso telefone 3230 1530, é o telefone fixo aqui da TVE. E podem usar também o nosso WhatsApp. O prefixo é 51 e o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Vocês podem mandar um WhatsApp para a gente, que a gente vai tentar responder ainda no programa de hoje. Tá bem? Quero mais uma vez oferecer esse programa aos telespectadores que nos mandam perguntas diariamente, principalmente as pessoas que estão se aposentando e que estão preocupadas com a sua aposentadoria. Eu hoje tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores e, mais uma vez, prazer renovado de estar aqui contigo hoje. Muitas perguntas, né, doutor Luiz Gustavo? É o momento, né? É o momento. É o momento. As pessoas estão preocupadas. Aliás, doutor Luiz Gustavo, eu gostaria de começar esse programa conversando com o senhor sobre o seguinte. Nós estamos... A reforma foi aprovada na Câmara Federal, foi para o Congresso, para o Senado, e o Senado tem lá uma comissão que tem um relator e que fez algumas mudanças no texto dessa reforma. E eu gostaria, principalmente que o senhor esclarecesse aos nossos telespectadores sobre o que de mais importante aconteceu ou poderá acontecer nessas mudanças. Certo. Como tu referiste, o texto sai da Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça e lá é emitido um relatório. Esse relatório, o relator pode suprimir alguns dispositivos do texto que vem da Câmara dos Deputados. Se houver somente a supressão de texto, ele não precisa voltar a ser debatido lá na Câmara dos Deputados. Então, o que foi feito no Senado Federal? O relator suprimiu algumas questões, por exemplo, benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, né? A reforma da Previdência estabelecia que somente teria direito a receber esse benefício assistencial pessoas com mais de 65 anos ou com uma incapacidade de longa duração de mais de 2 anos e que estivessem inseridas num grupo familiar cuja renda por pessoa não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Nesse relatório, o relator faz a supressão de um determinado ponto e permite que o benefício assistencial seja recebido por pessoas inseridas num grupo familiar onde a renda per capita vai até meio salário mínimo. Então, essa foi uma alteração. Aumentou um pouquinho, facilita um pouco a situação de quem necessita desse benefício. Agora, esse texto vai ser votado no plenário do Senado Federal. Não se sabe se vai ser aprovado. Tem que aprovar também. Houve uma pequena alteração também no que diz respeito à regra de transição para a aposentadoria especial. Aposentadoria especial foi uma das coisas que o senhor aqui para nós criticou, não? Sim. No bom sentido. Sim, exatamente. As críticas que a gente faz, né, elas são sempre críticas construtivas, né, porque o texto da reforma da Previdência, eu insisto em dizer isso, ele foi muito duro com o trabalhador que labora exposto a agentes nocivos à sua saúde. Pelas regras atuais,
por exemplo, enfermeiros, técnicos em enfermagem, por trabalhar num ambiente que é um ambiente que, como regra, pode trazer prejuízo à saúde do trabalhador, esse trabalhador ele pode se aposentar depois de 25 anos de atividade. A reforma da Previdência modifica todo este cenário e diz o seguinte: não basta ter mais 25 anos de atividade especial, é necessário implementar uma pontuação tal, ou seja, tem que ter uma idade mínima para que a pessoa possa se aposentar. O que prejudicaria. Prejudicaria. E aí essa regra ela ainda ia além. Ela diz o seguinte: olha, se for aprovada a reforma da Previdência, no momento que ela for aprovada, só terá direito à aposentadoria especial quem tiver 25 anos de atividade especial, mas somar 86 pontos somando a idade. O que significaria dizer que o trabalhador precisaria ter 61 anos para ter direito a uma aposentadoria especial. E essa pontuação, 86 pontos, aumentaria ano após ano. O que fez o relator? É uma modificação muito sutil ainda, Machado. Ele diz o seguinte: não, vai ficar nos 86 pontos, não vai aumentar com o longo do tempo. Ele suprime a parte do texto que faria com que a pontuação aumentasse. Eu digo que esta é uma alteração importante, ela melhora a situação, mas ela é ainda muito tímida, porque exige uma idade mínima para a aposentadoria especial. Mas, como eu disse, esta é a sugestão do relator lá na comissão. Que pode ser aprovada ou não. Que pode ser aprovada ou não. O texto ainda pode sofrer modificações. Claro. O importante, como eu digo nos nossos programas, é que o senhor e a senhora que nos assistem nesse momento, que nos acompanhem, porque com o passar do tempo, com o avanço da reforma da Previdência, modificações vão acontecer. O Senado pode alterar outros pontos e o nosso objetivo aqui é sempre trazer informações atualizadas para os senhores que nos acompanham, e que estão realmente num momento de muita angústia, acredito eu, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Encaminha a aposentadoria agora, espera um pouquinho. Enfim, nós tentaremos ao longo dos nossos programas sempre trazer esclarecimentos e a situação atual do andar da reforma da Previdência. Quem tem direito adquirido não perde mais. Perfeito, perfeito. Quem hoje já tem tempo para se aposentar, mulher 30 anos de contribuição, homem 35 anos de atividade, já tem direito de requerer a aposentadoria. Se não requereu ainda, é porque talvez esteja esperando uma regra melhor. O senhor ou a senhora que se encontram nessa situação, que já tem direito adquirido, não precisam encaminhar o benefício agora. Esperem a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência não trouxer nenhuma regra de transição que melhore essa situação, pode encaminhar o pedido mesmo depois da reforma. A reforma não vai atingir direito adquirido. Na pior das hipóteses, vai ficar igual. Na pior das hipóteses, fica exatamente como está hoje. Como está hoje. Exatamente. Também depois nós vamos falar, doutor Luiz Gustavo, sobre a inclusão, podemos falar agora, inclusive, de estados e municípios. Sim. Na reforma. O texto original da reforma da Previdência, que foi enviado pelo governo federal, ele estabelecia que os trabalhadores vinculados a regime próprio de previdência nos estados e nos municípios tivessem que atender às mesmas novas regras da reforma. Os estados e municípios foram retirados dessa reforma, porque a Câmara dos Deputados entendeu que cada governo estadual, cada município que tem regime próprio de previdência, deveria fazer a sua reforma. Lá no Senado, tem uma sugestão para a reinclusão de estados e municípios, mas via uma PEC paralela. Então, não vai alterar o próprio texto que veio do Congresso. Vai voltar para o Congresso, mas com uma PEC paralela, para ser discutida desde o início, lá no Congresso novamente. Mas a intenção do governo é reincluir, sim, servidores públicos dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos é uma das pessoas mais interessadas e que mais sabe sobre essa reforma da Previdência que está acontecendo aqui no Brasil. E, por isso, os esclarecimentos dele sempre nos dão uma alegria muito grande em poder transmitir aos senhores telespectadores. Tá bem? Mas fiquem aí, o doutor Gustavo sempre vai falar. Olha, tem alguma mudança, tem alguma coisa, nós vamos tentar explicar aqui. Claro que tem muitas outras coisas que aconteceram agora já estão acontecendo, mas o nosso programa é curto e a gente tem perguntas para fazer. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta do doutor Luiz Gustavo, do Marcelo, que mora em Canoas.
E ele diz o seguinte: ouvi falar que quem trabalha à noite se aposenta antes. Ele quer saber se isso é verdade. Não, não é verdade. Só tem direito à aposentadoria antecipada o trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivos à sua saúde ou que trabalham em alguma atividade perigosa, como, por exemplo, vigilantes armados, né? Ou vigia, mesmo sem portar arma de fogo. Trabalhar à noite gera direito ao adicional, né? Mas, no que diz respeito à aposentadoria, não tem aposentadoria antecipada. O senhor Walter, aqui de Porto Alegre, ele pergunta um pouco sobre aquilo que a gente acabou de falar aqui. Ele pergunta se aqueles aposentados por invalidez serão atingidos pela reforma e quer saber também se vão mexer no direito adquirido. Não, quem já está aposentado, independentemente da aposentadoria que recebe, não será atingido pela reforma da Previdência. As futuras aposentadorias por invalidez, essas terão modificação, mas para quem já está aposentado, eu insisto, não haverá modificação. A dona Elisete, ela mora na cidade de Alvorada. Farei 50 anos em 2 de setembro, então é logo em seguida agora, né? E tenho mais de 20 anos de contribuição. Consigo me aposentar por idade daqui a 2 anos? A dona Elisete vai completar 58 anos. Tem 50, vai completar 58 agora. 58 anos de idade, sim. A reforma da Previdência vai modificar um pouquinho a aposentadoria por idade, dona Elisete, mas no seu caso específico, se não houver nenhuma alteração no texto, a senhora vai conseguir sim se aposentar aos 60 anos de idade ainda. Essa possibilidade de reforma é na idade também? Sim, a aposentadoria por idade para a mulher vai para 62 anos, mas 62. Esse aumento vai ser gradual, não vai ser imediatamente após a aprovação. Vai ter o que a gente chama de regra de transição para quem já está no sistema. Então a dona Elisete seguramente vai se aposentar com 60 anos. Se não houver mais modificação no texto, sim. O senhor Luiz Carlos diz o seguinte: minha esposa tem 63 anos e 13 anos de contribuição. Ele quer saber se com 65 anos ela consegue se aposentar por idade. Seu Luiz, na verdade, a sua esposa, ela já tem a idade mínima para a aposentadoria. A mulher se aposenta aos 60 anos. O que ela não tem ainda é o número mínimo de contribuições. A mulher mulher trabalhadora da cidade, trabalhadora urbana, se aposenta aos 60 anos de idade e aos 15 anos de contribuição. Como a sua esposa já tem 63 anos, lhe faltam apenas 2 anos de contribuição. Então, se ela contribuir por mais 2 anos, ela terá, sim, direito à aposentadoria. E a reforma da Previdência não muda isso, tá? Continuarão sendo necessários 180 contribuições, ou seja, 15 anos de contribuição. Então, o que falta para ela são 2 anos de contribuição e aí ela terá direito à aposentadoria. Aí ela vai chegar no 65, aquele que ele está perguntando. Sim, 65 aqui, né? Se continuar contribuindo, é bom que se diga, né? Tem que continuar contribuindo, porque o que lhe falta é contribuições. Uma telespectadora que pediu para não ser identificada. Ela diz que faz 3 anos que meu companheiro faleceu e espera até agora meu processo de pensão por morte. Ela quer saber por que tanta demora. Diz no processo, decurso de prazo referente ao evento 41. Ela quer saber o que isso quer dizer, doutor. Bem, vamos lá. Pelo que a senhora indica, o seu processo ele está em via judicial. Porque houve ou problema para a senhora comprovar que mantinha uma união estável, provavelmente é isso que deve ter acontecido, né? E o seu processo está na via judicial. Essa intimação, o que acontece? Nós temos um processo que ele é eletrônico, né? Então, cada movimentação do processo recebe um número. Movimentação 1, geralmente, é o pedido inicial da parte. Movimentação 2 é o primeiro despacho do juiz e assim por diante. Lá nesse evento 41, o juiz deve ter intimado uma das partes, ou o seu advogado, ou o advogado do INSS. E as partes foram intimadas a se manifestar desse despacho do juiz. E passou o prazo sem que a parte tenha se manifestado. Então, é isso que deve acontecer. Agora, o ideal é que a senhora procure o advogado da sua confiança e converse com ele, o advogado que está com o processo, né, a quem a senhora outorgou uma procuração para encaminhar, que ele certamente poderá lhe dar maiores explicações, porque a gente não tem como saber o que aconteceu nesse evento 41. Mas é uma intimação do juiz para que uma das partes faça alguma coisa. O senhor Assis Alfredo mora também na cidade de Alvorada. Ele diz que se aposentou há 2 anos por idade, com um salário mínimo. Ele diz que tem 27 anos de contribuição como mecânico. Aí, doutor Gustavo, ele quer saber se ele tem direito à insalubridade e talvez possa aumentar o salário dele.
Seu Assis, veja bem, o senhor já se aposentou. O que nós precisamos verificar é se existe algum equívoco lá na concessão da sua aposentadoria, porque o senhor não pode utilizar tempo posterior à aposentadoria para mexer naquela concessão. Aquela pessoa que se aposenta e continua contribuindo não pode querer agregar essas contribuições posteriores à aposentadoria lá na concessão inicial. Agora, pelo que o senhor refere, quando o senhor se aposentou, o senhor já tinha 25 anos laborados na atividade de mecânico, que é uma atividade especial. Então, talvez o que seja possível se fazer é alterar a categoria dessa sua aposentadoria, a modalidade, transformar a sua aposentadoria por idade numa aposentadoria especial. Agora, o importante, antes de tudo, é saber se vai haver ou não uma alteração no valor do benefício. Porque, via de regra, a aposentadoria por idade é uma das melhores aposentadorias, porque no cálculo não entra o fator previdenciário. Então, se a sua aposentadoria, mesmo sendo uma aposentadoria especial, vai ficar no salário mínimo, bom, aí deixa tudo como está. Agora, é necessário se fazer um cálculo para aí poder lhe dar uma resposta mais objetiva, se vale a pena ou não buscar o reconhecimento dessa atividade de mecânico como sendo uma atividade especial. Lhe sugiro que procure um advogado da sua confiança, leve lá a cópia do seu processo do INSS, que certamente o colega fará um cálculo e lhe dirá, então, se vale a pena ou não tentar a revisão da sua aposentadoria. O senhor Eliseu, que mora na cidade de Canoas, disse que gostaria que explicasse o que é reaposentação. Existe isso, doutor? Bem, existe. O que acontece? Nós falamos muito há um tempo atrás aqui sobre a desaposentação. O que é a desaposentação? A pessoa se aposenta, continua trabalhando, aí para de trabalhar, vai lá no INSS e diz o seguinte, olha, eu quero agora contar esse tempo de contribuição posterior à minha aposentadoria, eu quero agregar na minha aposentadoria porque vai melhorar o valor. O Supremo Tribunal Federal já falou que isso não é possível. Não é possível, repito, pegar o tempo de contribuição posterior à aposentadoria para melhorar aquela aposentadoria que a pessoa está recebendo. Bom, a partir daí surgiu uma nova tese, que é a reaposentação. A reaposentação é o seguinte, o cidadão vai ao Poder Judiciário, porque o INSS não admite, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, eu estou aposentado, mas eu não quero mais saber da minha aposentadoria. Eu não quero mais saber nem da minha aposentadoria e nem do tempo de contribuição que foi usado lá na minha primeira aposentadoria. Eu quero uma aposentadoria nova, só com as contribuições que eu tenho depois da minha primeira aposentadoria. Porque tem pessoas, há pessoas, Machado, que se aposentam e que continuam por longos anos trabalhando e contribuindo. E já tem uma bagagem tal que permitiria uma segunda aposentadoria, inclusive de valor melhor que a primeira. Aí a pessoa chega lá e diz o seguinte, olha, eu quero abrir mão de tudo, da minha aposentadoria e daquele tempo que eu usei na minha primeira aposentadoria, que era uma aposentadoria geralmente por idade, uma aposentadoria nova, só com aquelas contribuições que eu tenho e que eu paguei depois de me aposentar. Isto é a reaposentação. Essa tese da reaposentação, ela está sendo bastante debatida no Poder Judiciário. Ainda não há um entendimento uniforme. Não há uma jurisprudência ainda. Não. Há decisões para todos os lados. Eu aconselho, os nossos telespectadores que se identificaram nessa situação, que aguardem um pouquinho, tá? Acho prematuro ainda o ajuizamento de ações nesse momento, enquanto nós não tivermos uma mínima pacificação do entendimento da jurisprudência a respeito do tema. Mas a reaposentação é isso, pedir uma nova aposentadoria somente com aquelas contribuições que foram pagas após a primeira aposentação. A dona Simone Sabedor, ela disse que trabalhou de 99 a 2009. Pelos meus cálculos aqui dá 10 anos. 10 anos. Quando me aposentei por idade. Com os pagamentos mínimos de 180 contribuições, a pessoa vai receber menos que um salário mínimo? Bom, quando a senhora se aposentou, a senhora fala que trabalhou de 99 a 2009, mas provavelmente a senhora tinha mais contribuições porque o mínimo exigido, que são 15 anos de contribuição. Não haverá aposentadoria de valor inferior ao salário mínimo. Nem a reforma da Previdência permite que nós tenhamos aposentadorias em valor inferior ao salário mínimo. O que a reforma da Previdência está permitindo é que a pensão por morte, que hoje não pode ser inferior ao salário mínimo, venha a ser inferior a um salário mínimo em algumas situações. Quando, por exemplo, quem vai receber a pensão por morte já está aposentado. Agora, aposentadorias
não existe a possibilidade de uma aposentadoria ser inferior ao salário mínimo. Não existe assim? Não. Aliás, não existe, a não ser pessoas que trabalham em horários especiais e horas especiais, ninguém ganha menos com salário mínimo. Não existe essa possibilidade. O senhor Sidney mora na cidade de Sapucaí e diz que gosta muito do programa. Muito obrigado, Sidney. Nós também gostamos muito dos nossos telespectadores. Um grande abraço. É para Sapucaí do Sul. Faz 2 meses que o juiz mandou implantar meu benefício por 30 dias e o INSS não cumpre. Vários prazos e nada. Até decretou, deve ter sido o juiz, né, uma multa de R$100 por dia. O maior problema é que não posso assinar a carteira, pois podem implantar o benefício e estarei trabalhando. Assim estou sem o benefício e sem poder trabalhar. E o Sidney quer saber o que ele faz, doutor. Como diria o nosso grande professor Bonato, pode isso, Machado? Como pode isso, Machado? Né? É verdade. Veja que absurda essa situação, né? O INSS não cumpre uma determinação judicial, implantado uma multa, e a multa não fez com que o INSS implantasse o seu benefício, que é um benefício por incapacidade, um benefício eminentemente alimentar. O senhor precisa do valor do benefício, né? O que o juiz pode fazer é intimar pessoalmente, né, o chefe da agência do INSS que mantém o seu benefício e impor a ele uma sanção criminal pelo descumprimento de ordem judicial. É a única forma possível para tentar convencer, né, o agente lá do INSS a cumprir a decisão judicial, mas isso é um verdadeiro absurdo e infelizmente está acontecendo muito. Agora, provavelmente o colega advogado que cuida do seu processo fará isso, né? Pedir a intimação pessoal do representante do INSS sob pena de praticar um crime de descumprimento de ordem judicial, caso com possibilidade de ser responsabilizado pessoalmente, se não atendida a determinação judicial. Acredito que o colega que acompanha o seu processo vá fazer isso e provavelmente o juiz, diante desse cenário, e até sob pena de uma desmoralização da própria decisão judicial, né? Acredito que o INSS finalmente vá cumprir. Acredito que seja esse o caminho a seguir. É como se diz lá em São Gabriel, e lá em Gaurama provavelmente também, tem cada uma que até parecem duas. Verdade, verdade. Poxa vida, não é possível isso. Um juiz manda fazer uma coisa e o INSS simplesmente não dá bola. Imagine se nós, cidadãos comuns, né, começássemos a fazer isso, ninguém mais cumpre a ordem judicial. Pronto, né? E a gente, acabou. desde os primeiros dias na faculdade de Direito, aprende, né, que ordem judicial não se discute, se cumpre, se não concordar, recorra. Agora, é um absurdo isso. Essa situação é realmente um absurdo. É verdade. O Silvano, que mora na cidade de Gravataí, ele quer saber se o INSS tem como negar perícia para quem foi diagnosticado com câncer. Sim, sim. Não é a doença que enseja o direito ao benefício. O que enseja o direito à concessão de um benefício é a incapacidade para o trabalho. A pessoa pode ter um câncer, né, e numa situação tal que não o impeça de trabalhar, porque não basta ter a doença, é necessário se comprovar a incapacidade para o trabalho. Claro que nos casos de câncer, assim, geralmente, principalmente quando a pessoa está fazendo o tratamento, ele não tem a mínima condição de trabalhar. Mas o benefício é concedido quando há incapacidade para o trabalho e não quando se prova que a pessoa tem alguma doença. O Eduardo Fraga Araújo, ele disse que tem 51 anos e em março ele solicitou a aposentadoria por tempo de serviço. Ele colocou 35 anos aqui. Se o valor da aposentadoria for muito baixo, for muito abaixo do que eu ganho, posso adiar e solicitar mais adiante para aumentar um pouco? Pode, claro. Toda vez que o INSS concede uma aposentadoria, ele manda uma cartinha para a casa do segurado. Enquanto o segurado não sacar o primeiro mês de benefício, ou enquanto não sacar o saldo do fundo de garantia, que também é possível com a aposentadoria, ele sempre poderá desistir do benefício concedido. Basta ir até a agência do INSS, dizer que quer cancelar o benefício, provar que não sacou o fundo de garantia, que não recebeu nenhum valor do benefício e poderá cancelar e postular mais adiante, se assim lhe convier. O senhor Gilberto, ele disse que entrou com pedido de aposentadoria, só que não está conseguindo o PPP de um posto de gasolina em que trabalhei 3 anos e meio. A empresa não existe mais. O escritório que prestava serviço diz que não podem me dar o PPP.
O que posso fazer? Pois preciso desse tempo. Bom, PPP é Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário que é entregue ao segurado e que consta nele as atividades que eram desenvolvidas. Esse formulário, ele é utilizado para provar que um tempo de trabalho é considerado como um tempo especial. Se o senhor não está conseguindo esse PPP, porque a empresa não existe mais, agora, se consta na sua carteira a sua atividade de frentista, basta que o senhor consiga, ou o seu advogado consiga, um laudo técnico de um estabelecimento comercial semelhante, de um outro posto de gasolina, e pode usar esse documento como prova emprestada lá no seu processo. Isso é possível, principalmente porque a sua atividade é uma atividade de frentista, cujo entendimento já está pacificado na jurisprudência, que é uma atividade considerada especial em função da exposição do trabalhador a diversos agentes nocivos à saúde e também a agentes cancerígenos, que podem ensejar que a pessoa venha a ter um problema de saúde mais grave. Então, há um entendimento já quase que uniformizado a respeito do assunto e o senhor consegue resolver essa questão, mesmo não conseguindo esse PPP lá onde o senhor trabalhou. A dona Regina mora na cidade de Eldorado. Ela tem 55 anos e está completando 15 anos de previdência pagos. Ela quer saber se ela será afetada pela reforma até atingir os 60 anos. Provavelmente sim. A senhora vai entrar numa regra de transição. Talvez a senhora só consiga se aposentar aos 62 anos de idade, porque, como eu falei anteriormente, a idade ela vai chegar aos 62 anos de idade para todas as mulheres. Agora, no início, aprovada a reforma, vai ter uma elevação da idade gradualmente até chegar aos 62 anos. Como a senhora tem ainda 55 anos de idade, talvez a senhora tenha que aguardar até os 62. O tempo de contribuição mínimo a senhora já tem, 15 anos, e não vai mudar esse tempo de contribuição. Mas a senhora talvez tenha que esperar um pouquinho mais para conseguir a sua aposentadoria. Vou lhe fazer a última pergunta de hoje, doutor Gustavo, de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Desculpe. Me deu agora aqui um pigarro, né? Ela é de Sapucaia do Sul. Trabalhei de 2013 a 2015. Fiz cirurgia e fiquei em benefício até 2018. Aí fui aposentada por invalidez. Tenho algumas coisas a receber dos meus patrões? Não, não tem nada. O seu contrato de trabalho, ele está suspenso em função da concessão da aposentadoria. O contrato não é encerrado. Até porque, amanhã depois, pode-se constatar que a senhora recuperou a capacidade para o trabalho. O seu contrato de trabalho fica suspenso e, portanto, a senhora não tem nenhuma verba a reclamar dos seus empregadores. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. E quero que o senhor leve um recado para a Lívia. Diga para ela que ela é minha convidada para vir assistir o programa aqui do estúdio da TV e que depois daí eu vou ensinar para ela como é que se sai da TV também, tá? Mas que ela venha para cá e que eu vou mostrar para ela como é que o Luiz Gustavo sai do programa também. Tá bom, Lívia? Um beijo. Luiz Gustavo, muito obrigado. Pode dar o recado ou não? Claro que sim, será dado. Então tá bom. Lembrando a vocês que logo depois do programa, nós teremos aqui o boletim da Expo Inter, que mostra tudo o que aconteceu durante o dia lá na nossa grande feira da Expo Inter, lá em Esteio. E lembrando a vocês também que na segunda-feira que vem, eu estarei aqui novamente, às 18h30, eu vou tratar de Direito do Consumidor com o Dr. Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá.